Olá, tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais um programa Construção e Foco na Band, comigo, Átila Lira. E hoje vamos trabalhar um tema que tem gerado aquele frio na barriga, tem feito muito empresário perder o sono. Eu estou falando da reforma tributária. E hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com duas pessoas que atuam no segmento. Aqui à minha esquerda, Auleni Mesquita, e à minha direita, Albani Mesquita. São irmãos e dois profissionais de mercado de mão cheia que tem muito a compartilhar conosco. E vou começar com a Auleni. Quem é a Auleni? Um prazer, Átila, estar aqui, viu? Muito obrigada. Esse é um momento de muita expectativa, né? A reforma. Eu sou contadora, mais de 15 anos nessa profissão. Meu forte é a consultoria, né? E empresária contábil também. E há 2 anos estou na perícia contábil. A Auleni falou da consultoria, né, Auleni? Isso é fundamental para o empresariado, né? A contabilidade não é só para calcular imposto, não, né? Não, isso mesmo que a gente está vivenciando agora, é esse momento que o contador também está muito assim, cheio de expectativa, porque antes a gente era muito visto e lembrado na época do pagamento do imposto, né? Lembrava do contador quando ia pagar o impostozinho. Agora não, a gente tem que ser visto como aquela pessoa mesmo amiga e companheira, viu? Companheira diária do empresário. Mais do que nunca a gente tem que estar ali do lado dele. Vai ajudar no orçamento, no planejamento, para otimizar aí esse pagamento de imposto. Esse pagamento de imposto, que ninguém tá mais preparado do que ele, né? Exatamente. A gente tem que estar ali à frente de tudo. Então, chame seu contador, seu empresário, né? O seu advogado, a sua parte de tecnologia é muito importante. Então, é um trabalho em conjunto. E aqui à minha direita, como eu falei, Albani, né? Quem é Albani Mesquita? Maravilha, sou analista de sistemas, formando em contabilidade, pós-graduado em ciência de dados, gestão e negócios. Tenho uma empresa de consultoria também, já faz 22 anos, atuando na parte de implantação de sistemas, direcionando precificação e assim por diante. E aqui a gente tem que aproveitar as mudanças, né? Não vai ser só uma mudança fiscal no mercado, mas também vai ser uma mudança estratégica, né? Auleni, o Albani falou sobre a questão da mudança que vai acontecer, né? O que de fato muda na reforma tributária? Quais são aqueles principais impactos já para o empresariado? Átila, o momento da reforma é de mudança, né? Isso de fato não resta dúvida, mas para melhor. Então temos que visar esse lado, porque o empresário vai conseguir ver a sua carga de tributo ali de forma automática. Então isso é uma mudança, é uma tecnologia. Imagina que hoje a gente aqui no Ceará, para se comunicar com outro estado, é uma dificuldade muito grande, são leis totalmente diferentes, é como se fosse outro país. Então essa mudança de fato vem para agregar e para aumentar a competitividade entre as empresas de forma saudável, porque todas vão estar com o seu imposto ali na mão. Vai lá calcular, é uma alíquota que vai ficar específica, isso de fato vai existir, né? Até final de 2033. A mudança que de fato vai ocorrer é o empresário poder ter o cálculo do seu imposto de forma rápida e segura. Então ela já traz uma simplificação na prática, justamente por tornar mais fácil o cálculo do imposto. A gente sabe do emaranhado de impostos que a gente tem, que como cada estado ele tem uma metodologia de arrecadação, isso aí gera uma dificuldade para o empresário. E aí eu já passo para o Albani, porque Albani, nessa mudança aqui da reforma, a gente vai ter uma mudança de impostos, né? Eu queria que você trouxesse aí sobre esses impostos que vão mudar e as alíquotas aí que o mercado vai passar a custear com imposto. Maravilha. O movimento, né? Esse é o movimento do consumo, o movimento da reforma tributária do consumo. Nós temos outras reformas acontecendo no Brasil, como a reforma da renda e do patrimônio, reforma da folha de pagamento, mas essa especificamente é a reforma do consumo, que a gente chama também de reforma tributária. Na realidade, ela vem simplificar. Ela vem simplificar meus 5 grandes tributos do consumo, né? Que é o ICMS,
Na realidade, no Brasil, nós temos mais de 80 tributos, podemos dizer assim. Dividir aqui entre 3 entes, né? A parte dos municípios, a parte dos estados, né? E a parte do federal também, contando com a União. Tá? Então, vamos pegar os 5 tributos do consumo, que é o ICMS e o ISS, ICMS sobre produtos e sobre qualquer circulação de transportes, e também o ISS, que é Imposto sobre Serviço, que os entes são os municípios. Então, vamos pegar esses dois tributos, que a gente vai chamar de impostos, né? Então, uma parte classificava tributos impostos, então vamos dizer que tudo imposto, tudo começa com I, dentro do Brasil. Então, a parte do consumo, que diz respeito a impostos, são 3, ICMS, IPI e ISS. Destes, o ICMS e o ISS vai se tornar um imposto único, que a gente chama de IBS. Que a expectativa é que eu fique com uma carga até de 19,20 até 2033, tá? Que desse 19,20, parte disso seja para os municípios, e até mais ou menos 2,5%. E nós vamos ter mais 2 grandes tributos, que é o PIS e a COFINS, na realidade são contribuições, tá? Direcionadas ao federal, que eles vão ser substituídos pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? Que somando ali as duas, a alíquota única vai ser de 8,8. Então, se a gente pegar 19,20 mais 8,8, vai dar de fato os 28 que se espera até o final da reforma. Então, se a gente for falar de fato de tributos no final da reforma, é 28. Então, o primeiro ganho é a unificação de tributos, que a gente chama de IVA dual. E o meu primo distante aqui, que é o IPI, ele vai ser substituído, na realidade vai ser reduzido, né? O IPI ele vai ficar a partir de 2027 só com os estados da ZFM, né? Que é a Zona Franca de Manaus. E o tributo que vai substituir é o imposto seletivo, né? Que é o que a gente chama de imposto do pecado, né? Que vai incidir sobre bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas a partir de 7,4 de açúcar por litro ali na bebida, né? Jogos eletrônicos e assim por diante. De fato, os principais tributos é o IBS e CBS, 28%. A partir da PEC 45, lá de 2019, foi para a emenda complementar 132 e agora com a lei complementar 214 e as suas 2 notas técnicas 2025-001, 2025-002. Então, esse é o grupo de legislação que suporta a reforma tributária, que como a Aulani falou agora há pouco, o Átila reforçou, nós temos a simplificação, veja que é simples agora, né? Até hoje no Brasil, como o Átila até estava comentando agora há pouco, na vida dele que ele já foi também comprador, e ele viu que eu comprava o produto a R$100, então se o produto ele era nacional, R$100, comprei do Sul e Sudeste, não tem subvenção tributária, o produto é normal, Sul e Sudeste, produto nacional, 7%. Então eu sei que eu compro de 100, me credito de 7. Quando eu vou precificar meu produto, incido ali as despesas variáveis e estou trabalhando dentro do estado do Ceará, minha alíquota fixa é 20%, então se eu for vender o produto a 120, mais 20% e uso o crédito de 7%, tá? Para fazer o débito menos o crédito. Então, na reforma tributária é diferente. Eu já vou ter o tributo fora do preço. A ideia da reforma é que eu possa separar o preço do tributo. O cliente ele vai poder saber que eu estou comprando este produto dentro de Fortaleza a R$100, mas se eu for comprar em São Paulo, vai ser um tributo bem aproximado. Então a Aulani, ela já traz essa transparência. Isso. E aí eu faço uma pergunta para a Aulani. Aumenta ou reduz imposto para essa reforma tributária? Vai reduzir. Certo? Mas tem um grande detalhe. O empresário ele tem que estar preparado para a mudança de planejamento. Essa é a palavra-chave. Então, você que tem sua empresa, você que tem seu comércio, sua indústria, imagine que tudo vai depender do seu planejamento. Você precisa diminuir sua carga tributária, porque se a gente fala em 28%, a gente já dá aquele susto. Mas pense, não é 28% que você vai agregar. Você tem despesa, não tem? Sempre chega, olha, eu não tenho esse lucro, eu não tive esse lucro. Aulani, como é que a gente faz? Foque nas suas despesas. Porque quanto mais despesa você tiver, mais crédito você vai ter. Pode-se chegar a uma alíquota bem menor, até menor do que você paga hoje. Então, a estratégia é você fazer um planejamento com a sua equipe, de uma previsão de você dentro da reforma. Porque 2026 é um ano teste. Sente agora e planeje 2026 como se você estivesse na reforma. Dentro dessa fase do planejamento,
cabe estar verificando essa questão do regime e quando é que vai ser interessante? Ser simples, ser lucro presumido ou lucro real? Átila, essa é a pergunta que mais roda, né, hoje, porque saiu recentemente, né, uma divulgação muito grande que isso foi uma responsabilidade para nós da área de sentar com o cliente e falar isso, que o simples vai unificar de fato todos os faturamentos, né? Então a Receita vai conseguir ver em tempo real quanto que aquele empresário tem de faturamento no seu grupo. Ou seja, se o empresário tem várias empresas, né, optantes do simples, ele vai considerar aquele grupo econômico. O grupo econômico, exatamente. Então, a gente tem que partir da ideia que o planejamento tem que ser feito por faturamento, tá? A palavra que você tem que usar é faturamento, não é mais CNPJ. Então, você vê o seu faturamento e senta com a sua equipe e vê qual vai ser a sua opção para o regime de 2026. 2026, mas não tem reforma, Auleni. Sim, 2026, você precisa já se preparar. Até que ponto é interessante ser simples? Até que ponto de faturamento é interessante ser lucro presumido? E até que ponto é interessante ser lucro real? Átila, a grande mudança que vem com a reforma também, que não deixa de ser importante, é que o simples, você é 100% simples. Você não vai conseguir gerar crédito para quem está ali comprando. Imagine, você está comprando da Auleni, que é simples, eu não vou conseguir dar o crédito que você precisa. Você, como empresário, você quer o crédito máximo, não é? Porque você não quer pagar menos imposto. Então, eu, como simples, não vou conseguir lhe atender. Vou de fato, mas para você, na sua análise, no seu planejamento, você vai ver, não, Auleni, você não é interessante. Entendi. Por quê? Porque não está lhe gerando crédito. Então, automaticamente, aquele simples nacional, ele vai ter a opção de fazer o sistema híbrido. Que isso também é um movimento, né, que vai existir. Como é esse sistema? Ele vai recolher os impostos PIS, COFINS, ICMS e ISS conforme a reforma tributária. E aí você se acredita. Mas você tem que ver se isso vai ser interessante para você ou não. Como? Através de quê? Do seu faturamento e do seu planejamento para 2026 e 2027. Em termos de sistema, como é que as empresas devem se preparar para esse novo momento, Albani? O que as empresas têm que fazer para 2026 são dois grandes movimentos. O primeiro, o movimento de sistema, para que se possa classificar bem os produtos, tá? Para quem é do comércio, para quem é do serviço também. Até porque, se eu classificar bem, eu vou ter crédito e certeza dos meus produtos que eu classifico correto, né? E também o tributo vai certo. A gente sempre costuma dizer nos treinamentos que cadastro errado, nota errada, imposto errado. Cadastro certo, nota certa, imposto cadastro certo, nota certa, imposto certo. Então, eu trabalhando bem o meu cadastro nesse primeiro momento é essencial. Mas trabalhar que tipo de cadastro, Albani? Produtos. Nós temos que entender que os RPs, a partir de 2026, RPs lê-se aqui, os sistemas integrados que as empresas têm hoje, sejam pequenos, sejam grandes, tá? Possam ter cadastros dizendo se o meu produto ele é tributado ou não de quê? De CBS e IBS, onde a CBS, a uma alíquota teste, vai ficar de 0,9 e de IBS 0,1. Então eu já sei, se o meu produto for cadastrado naquele momento, meu RP já tem que tributá-lo. Isso é automático. O RP tem que tributar logo o produto. Isso se a operação for onerosa. Então, a operação onerosa é o que é a venda. Eu vou vender um determinado produto, ele automaticamente já tem que dizer 0,1 e 0,9 de CBS e IBS. E se ele tiver algum benefício fiscal, esse benefício fiscal são os anexos que estão lançados na Lei Complementar 214 de 2025. Lá nós temos ali 17 anexos, onde o primeiro anexo é o anexo da cesta básica, tá? Cesta básica nacional. Então, se o teu produto ele for citado ali na cesta básica, quando eu falo citado, ou o INCM, ou a discriminação, se ele foi citado ali, ele já tem redução de 100%. A ideia é que em 2026 eu tribute bem meus produtos, saber se ele é tributado, se não for, qual a classificação que ele vai levar, porque se o produto ele não for tributado, for da cesta básica, ele tem que ter uma classificação tributária, que a gente chama de C-Class Trib. 200.0003 são produtos da cesta básica.
né? 200.0013 produtos de outros anexos. Então, isso tem que estar bem claro para que eu classifique correto os meus produtos. Então, a primeira fase da reforma tributária é classificação. A primeira fase da reforma tributária é preparação também estratégica. Por quê? Porque eu tenho que ficar sabendo que meu crédito não é mais fiscal. Meu crédito é financeiro. Antes, naquele nosso exemplo, eu comprei um produto de 100 do Sul e Sudeste 7%, produto nacional, eu já me credito ali na hora daquele valor dentro do meu custo. Só que agora, na reforma tributária, eu só tenho direito a me creditar se eu pagar. Albani, mas eu vou pagar algo, o fornecedor está vendendo o produto a R$130, R$ 128. Na reforma tributária, R$100 é o produto, R$28 é o tributo, mas você deve ao fornecedor quanto? R$100. Os R$28. E também tem um detalhe, Átila, que isso está ocorrendo muito. São momentos que os clientes estão recebendo informações, tá? Que não vai ser obrigado o destaque do IBS e do CBS. Porque saiu a nota técnica informando que a Receita não vai bloquear a nota. Isso é um grande detalhe, tá? A nota não vai ficar presa, que a gente chama, fica presa lá, não consegue ser emitida. Isso não vai ocorrer, mas a obrigação permanece. Então, permanece, é obrigação, se não cumprir, tem a multa. Então, vamos lá, não esqueça, tem que destacar o IBS e o CBS a partir de 1 de janeiro. O programa Construção em Foco está trazendo aqui um bate-papo riquíssimo sobre a reforma tributária que começa a vigorar a partir de 2026. A gente vai dar uma paradinha agora, vai para um rápido intervalo e voltamos aí com pontos extremamente importantes para a evolução e crescimento da sua empresa. Estamos de volta com o programa Construção em Foco na Band, comigo, Átila Lira. E hoje, com um bate-papo riquíssimo, com especialistas que estão tratando sobre a reforma tributária. As empresas vão precisar adaptar o layout da nota para justamente informar o IBS e o CBS. Perfeito, são os dois códigos essenciais para que a nota seja aprovada, e também o C-Class-Trib, que é a classificação do produto. Perfeito. Então, IBS, CBS, C-Class-Trib, tá? E detalhe, a ideia é para não parar o Brasil, o governo federal ele abriu mão da nota fiscal não ser aprovada. Mas eu sempre contextualizo da seguinte forma: é igual eu andar com o IPVA vencido, mas se eu for pego no blitz, eu sou multado. Então nós temos que ter essa consciência. Não dê saída na nota sem o sistema não estar ok. A reforma tributária começa agora em 2026, mas existe uma fase de transição, Auline, até 2033. Sim. Como é que é essa fase de transição? E quais são as emoções que a gente vai ter a cada ano? A previsão é que conforme vai ser determinada a alíquota do IBS e do CBS, que vai aumentando, você vai diminuindo no seu PIS e na sua COFINS, no seu ICMS. Uma coisa vai reduzindo outra. Mas isso ainda tem muito chão, né? Vamos ver como vai se comportar em 2026, se tudo vai permanecer conforme está, mas é algo que ainda está sendo bem atualizado. No comércio de material de construção, né, existe um incentivo fiscal para o atacado. Né? Sim. A partir de que momento esse incentivo fiscal deixa de existir ou ele não vai deixar de existir? Em 2033, de fato, ele não existe mais, né? Mas a previsão é que vai existir outro benefício. Certo. A Cefaz fala isso, que vai ser revisto, cada ponto ainda não está definido 100% com o Estado, né? Então, se tem muito a esperar. Então, 2026 é o ano teste, de fato. Ainda muito vai ser analisado, então não se desespere. Eu vi que o Albani quis fazer um comentário aí. Por favor, Albani. Pois é, de fato a gente vai ter algo real no mercado em 2027, onde PIS e COFINS sai do mercado, né? Ele não vai mais creditar o custo como nós temos hoje. E detalhe, um ponto importante da reforma tributária, meninos, é porque eu não sendo lucro real hoje no mercado, eu sou impedido de tomar alguns créditos, né? Mas agora com a reforma, é o que a gente chama de não cumulatividade ampla, eu posso tomar crédito de qualquer bem ou serviço que eu pagar. Então a ideia é, tudo que eu comprar eu me credito.
e tudo que eu vender eu me debito. Então isso é não cumulatividade ampla. Mesmo sem você ser um lucro real, você vai ter direito a muitos créditos. Então, de fato, em 2027, quando começa a segunda fase da reforma, que sai o PIS, sai a COFINS e fica uma alíquota só chamada CBS, de 8,8 aproximadamente, IPI sai do mercado, fica IS, a não ser lá para o estado das EFM, que é a Zona Franca de Manaus, e ali um método de precificação já tem que ser refeito. É o que a gente chama de reprecificação. Então hoje, se o empreendedor, se a gente fazer uma DRE aqui rapidinha, né? Eu tenho minha receita bruta de R$1.000, né? E os meus impostos aqui da venda, vamos supor que seja 8%, né? Então eu já tenho ali, na nota fiscal, vai os R$100. Com a reforma tributária, não. Eu já tenho que tirar o que eu calculava antes de PIS e de COFINS e já trabalhar um preço menor, sabendo que o tributo vai ser cobrado por fora. O que as empresas de sistemas e as empresas que contratam esse serviço de IRP precisam ter atenção em relação a essa questão da reforma tributária? Pronto. A gente primeiro fala a acuracidade no cadastro, a boa classificação de fornecedores. Se hoje a gente tem só um fornecedor novo, eu pedi só dados comerciais dele, né? Valor de faturamento, os itens que ele trabalha, endereço, contatos. Eu vou ter que me preocupar agora também em pedir ao fornecedor, no mínimo, uma CND, uma certidão negativa de débito. Por quê? Porque o imposto só é o crédito do tributo só é válido se alguém pagar. E quem é a melhor pessoa para pagar o tributo? Quem me vende. Meu amigo, vai vender o produto a R$1.000? Já sei que tem 28. Pague logo, para quando chegar aqui eu já tenha recebido meu crédito, porque eu estou me debitando. Porque se chegar a mercadoria e eu for pagar por ele, apesar de eu poder pagar o tributo por ele e depois pagar só para ele a diferença, mas eu já estou pagando ali e me debitando, mas não estou recebendo o crédito a priori. Então, o que a gente pede para 2026, bom cadastro, e para 2026, cadastro correto de fornecedor. Se o fornecedor estiver devendo ao fisco, é provável que ele não vai pagar também o tributo quando sai do estabelecimento dele. Muito cuidado. Cuidado com os fornecedores do Simples Nacional, só se eles forem muito chamativos ali no preço. O nosso espectador aqui é da cadeia da construção como um todo, é do comércio, é da indústria, é do setor imobiliário, é da engenharia. E aí, considerando esses nichos que de público que o programa tem, o que vai mudar, por exemplo, no setor da engenharia, no setor de imóveis, de locação? Quem é que vai ter mais benefício aí? Como é que tá, Aulenice? A locação, ela tá tendo, né, uma visão diferenciada. Por quê? Porque hoje, querendo ou não, é uma forma muito difícil de ser tratada. Alguns imóveis é no nome da pessoa física, outra é no nome da pessoa jurídica. Então, é o momento de se adaptar. Então, a previsão que a gente tem é que vai ter uma redução, sim, para o setor imobiliário e que isso vai favorecer a construção. Porque mais gente vai querer alugar, mais gente vai ter que reparar as casas, vai ter que deixar o imóvel pronto para alugar. Na verdade, Átila, tem pessoas que ainda não alugam com medo de como vai ficar ano que vem. Então, é o momento que realmente vai favorecer todos, né? Dessa cadeia vai favorecer. E, Átila, o que a gente vai ter que enfatizar é que o comércio que está lá vendendo no varejo, ele tem que explicar para o seu consumidor final que, dependendo da sua renda, ele vai ter um cashback. Então, isso creio que não está sendo muito divulgado, que precisa estar assim, slogan na loja, para ele ver que aquele cliente de baixa renda vai conseguir aquele tributo que está lá naquele preço que onerou, né? Então, isso vai favorecer, né, a pessoa que tem uma baixa renda oficializada, vai conseguir esse imposto de volta, vai poder comprar um produto de alimento. Então, vai favorecer o mercado. Então, isso vai aumentar também o poder de compra do mercado. Vai poder aumentar o poder de compra e de quem está indo até aquele comércio do bairro, né? Vai poder melhorar a sua renda em relação ao seu cashback. Então, isso é muito importante e não está sendo muito divulgado, né? E também tem um outro ponto que eu queria trazer aqui para nossa discussão, que é a questão da tributação sobre o lucro, né? Sobre a divisão de lucros. E isso tem movimentado muito o empresariado. Explica melhor como é que é essa questão da tributação sobre o lucro a partir de 2026. Assim, a questão é o seguinte: foi feito
né, essa lei para favorecer o que ganha até R$5.000. Ele vai estar isento de IR, não vai pagar nada. Ah, mas minha folha que paga em janeiro vai vir um desconto. Vai, porque competência é dezembro, lembrando desse detalhe. Ele vai sentir na competência de janeiro que paga em fevereiro. Porém, vai vir a tributação sobre o lucro. Essa tributação é em cima de 50 mil. Teve a tributação de 50 mil em cima de um lucro que a empresa teve, distribuiu para o sócio, já vai ter a tributação de 10%. Então, a partir de 50 mil, divisão de lucros, 10%. Sim, Perfeito. que somando, né, vai dar uns 600 anos, mais ou menos. Então, o que é que se pode fazer? Porque vamos imaginar que a empresa tenha uma história de vida, né, de lucros acumulados, que tá lá guardado, não quis mexer, mas de fato foi assim, do nada, né? E ela não tem como tirar de imediato, então se aconselha no momento é fazer uma ata e registrar na junta comercial com os seus documentos, balancete, né? Balanço, tudo direitinho para mostrar que de fato ela tem aquele lucro acumulado e pode distribuir até 2028. Mas isso até 31/12. Outra dica de ouro, se fizer esse processo até 31/12, você pode fazer essa distribuição até 2028. Olha, o nosso bate-papo riquíssimo aqui, né? E aí a gente já está chegando no final da entrevista e eu queria trazer aqui agora para o Albani, para ele fazer uma síntese, né? E trazer as suas considerações finais aí, né? É válida essa emoção toda aí para a reforma tributária? Sim. Ou esse frio na barriga é mais uma ansiedade? Energia, né? Porque a gente tá vendo que coisas boas virão. O consumidor final, ele foi ali o mais afetado, de fato, de forma positiva. E das empresas nós sabemos que a organização é tudo, né? Se antes a gente perdia tanto tempo para tomar decisão e gastava mais tempo analisando tributo, esse produto, se eu comprasse ele de tal canto, seria esse preço. Se eu comprasse ele de tal canto, compraria menor. Esse meu tipo de produto, me sairia melhor se eu fosse para esse outro estado, que tem um benefício. Agora não. Nós vamos, de fato, discutir na precificação estratégia de preço, estratégia de mercado e não mais tributo, que agora os tributos vão ter bem mais simples. E, Albani, qual é a mensagem que você passa aí para o empresariado com essa reforma que começa já a partir de 2026? Que informação é tudo. Nesse momento, a informação é tudo, né? Então, o planejamento precisa ser bem feito. O sistema, né, que a gente usa atualmente, todos praticamente do escritório, eles têm uma ferramenta que ele já faz a simulação da sua empresa na reforma tributária. Então, cobre do seu contador, olha, amigo, eu preciso ver como está a minha empresa na reforma. Então, planejamento, uma previsão que você vai ter em 2027. Ok, vai acabar alguns tributos, mas como eu estou preparado para ele, né? Então, isso é importante. Então, meus amigos, você que está acompanhando aqui o programa Construção em Foco, você observa que esse tema da reforma tributária, de fato, é um tema de impacto, né? Mas que vem com o objetivo de simplificar a vida do empresariado e dar mais tempo para o empresário pensar no negócio e não ficar perdendo tempo ali com o cálculo do imposto, né? Então fica bem atento a essas dicas que foram aqui trazidas pela Auleni, pelo Albani, porque sem dúvida nenhuma você vai acelerar o seu negócio com pressão total. Tamo junto e até o próximo programa. E aproveito aqui para desejar um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, agradecê-los imensamente pela participação, né? E também passar as felicitações aí para o nosso público que nos acompanha sempre aos domingos aqui na Band e no YouTube através da Band TV Ceará. Satisfação, Deus abençoe. Obrigada. Um abraço a todos. Bom demais.